Boa tarde, pessoal! Como vai vocês? Tudo bem? Que bom estar com vocês aqui para mais uma semana do nosso Iluminando o Seu Futuro. Gostaria de saber aí como que estamos o nosso áudio. Boa tarde, professor Per Christian, seja bem-vindo. Que prazer tê-lo conosco. Nosso grande guru aí da educação, nosso querido professor Per Christian, que deu um show esses dias para a gente, para os alunos, né, com a química, desvendando a química. Muito legal, né? Bem, pessoal, vamos chegando todos aqui, né, para mais uma tarde da nossa programação, né, mais uma live temática do Enem 2020. Dizer que é um prazer, né, poder estar aqui e contribuir para iluminar o seu futuro. É com muito carinho que organizamos essas atividades para vocês, alunos, professores, colegas de trabalho, né? Hoje eu digo que o Iluminando o Seu Futuro não é mais só as escolas que participam da nossa região, mas hoje nós temos, né, com o uso da tecnologia, nós podemos chegar na casa de alunos do Rio Grande do Sul, do Norte, do Sudeste, do Nordeste, né? Nós estamos aí com uma rede de alcance muito grande, podendo levar um pouquinho do conteúdo, né, um pouquinho de informação, um pouquinho de contribuição para esses nossos alunos do ensino médio. Boa tarde, professora Luciene, seja muito bem-vinda, né? Boa tarde, Alessandra, bem-vinda aqui ao nosso mais uma tarde, a mais uma live, né? Bem, gente, eu sempre digo e não vou cansar de dizer a vocês que estudar é primordial, né? Estuda que a vida muda, não é assim? Já dizia esse velho ditado, não é mesmo, professor Pé? Estuda que a vida muda, todos os dias estudando, né, com novas tecnologias. Olha aí, olha essa pandemia instalada, né, esse Covid, onde todos tiveram que se reinventar, aprender a fazer coisas, criar, né, nova rotina de vida. Então, a cada dia que se passa, nós temos que realmente nos aprimorar, nos dedicarmos. E você, estudante do ensino médio, que vai fazer o Enem 2020, que vai fazer os vestibulares que a vida pode lhe oferecer, tem que todo dia estar ligado em informações, né, em notícias, em assuntos importantes que podem ser abordados nas provas que vocês vão se deparar pela vida. E nós aqui do Iluminando o Seu Futuro, eu gostaria de primeiramente me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? O meu nome é professora Cristiane Pires, sou aluna da Univiçosa, sou professora da Univiçosa há muitos anos, me dedico à docência, fui gestora e hoje, já há alguns anos, estou à frente desse projeto que eu amo tanto, que é o projeto Iluminando o Seu Futuro, né? Então, nós aqui, juntamente com uma equipe de professores, agradeço aí, né, essa brilhante comissão que, junto a mim, organiza esse evento, e este ano, uma forma super desafiadora, né? O formato online, onde nós temos que oferecer essas informações para vocês via redes sociais. Então, vamos lá. Boa tarde, a Denise. Boa tarde, Mônica, Isabel. Sejam bem-vindos. Olha quanta gente chegando. Obrigada, né? Deixa eu ver mais alguém aqui, se eu estou me esquecendo. Isabelzita, muito obrigada. Seja bem-vinda. Que legal ter vocês aqui conosco, gente. Vamos que vamos. Bem, e hoje em especial, vamos ao que interessa, né? Seguindo a nossa programação, também somos alunos, né, professor Per Christian? Realmente eu me confundi aqui, porque a gente sempre é aluno, né? A gente sempre está aprendendo a cada dia que se passe. Quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, não é assim? Mas então nós estamos aqui para trazer informações e facilitar a vida de você, aluno do ensino médio, você, professor de escola pública, escola privada. Bem, hoje em especial, então, nossa convidada já está aqui no stand-by, nos aguardando para entrar, né, na sua aula, belíssima.
A nossa live de hoje, eu trago para vocês o tema português no Enem, né? E eu tenho como convidada aqui a professora Gamali Gomide. Falando um pouquinho, né, desse tema muito importante que são as linguagens e as suas tecnologias, que é um tema abordado no Enem 2020, não só 2020, mas todos os Enems têm como parte da sua prova as linguagens, né? E a prova de linguagens, os seus códigos e as suas tecnologias, ela contém 45 questões objetivas. Então, gente, se liga que realmente vocês têm que ficar bastante antenados para não deixar nada em branco e fazer todas as questões de linguagens, né? As matérias que englobam a parte de linguagens, a professora Gamali deve falar, né, com mais majestade, seria a língua portuguesa, a literatura, artes, educação física, inglês, espanhol, tecnologia da informação e comunicação, né? Então, nós vamos aí apresentar com muito carinho, eu trago para vocês hoje, né, a nossa convidada especial, vamos chamá-la aqui. Bem-vinda, professora Olá. Gamali, muito obrigada. Olá, turma do Enem. Pela Essa sua turma presença. Que está preparando, não é? Exatamente. Eu é que agradeço o convite. Eu é que agradeço o convite. E é muito importante nós podermos contribuir um pouquinho, né, professora? Nossa, com essa mas o que a gente puder fazer. Exatamente, muito importante. Eu vou apresentar aqui essa querida professora, né? A professora Gamali, ela é bacharel em letras, português e inglês, especialista em linguística e teoria literária, professora de português instrumental da Univiçosa, mãe querida, acho que de 5 filhos, professora? 5 filhos. Acertei. Que fizeram vestibular. Exatamente, a avó coruja dedicada, né? Com seus netinhos, as suas netinhas. Já tem uma formando em arquitetura, fez vestibular em 2015. Que fantástico, né? Muito bem. Muitos anos de experiência, né, professora, na docência acadêmica, no preparo de concursos, né? Pode falar um pouquinho. Na Univiçosa, desde o primeiro dia de aula. Não é? Nós já temos quantos anos, Cris? 15 anos, né? 15 anos, 15 anos. Não é? E agora comemorando muitas vitórias, né? A nossa nota boa no ENAD, da turma da medicina veterinária. A gente fica feliz com isso, né? É tudo um reflexo, né? Dessa dedicação dos nossos professores, da equipe, exatamente, né? Os nossos gestores, reitores, pró-reitores, que sempre estão nos apoiando em tudo que nós fazemos dentro da instituição. Isso é muito importante. E da turma, né? Essa turma muito boa de 2019, formou agora, uma turma boa, né, Cris? Muito preparada, muito boa, muito interessada. Sim, parabéns aí a todo mundo, né? Estamos cheios a sala está cheia, né, professora? Alguns colegas de trabalho, professores aí de rede pública, estadual, supervisores da superintendência, muitos alunos, né, de cursinhos, de ensino, né, de todas as escolas públicas e privadas. Então, fique à vontade, a professora Gamali, né? Ela é muito dedicada, a excelente professora que nós temos na Univiçosa, eu não poderia deixar de trazê-la aqui para essa contribuição importante, ok? Então, seja bem-vinda, ela vai discutir alguns exercícios, né? E eu vou estar aqui em stand-by, tá ok? Mas agradeço, deixa eu só ver se chegou mais pessoal aqui. Obrigada, Lara, tá aí presente, família, prestigiando a tia, né? Muito obrigada pela presença de todos. Estamos todos aí, né? Que beleza. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o seu exercício e vou aumentar um pouquinho aqui. Tá. Acho que antes a gente podia comentar um geral assim, né? E deixar para colocar o exercício mais na hora que a gente for falar. Porque eu vou falar sobre português, como tem sido a prova de português, os 6 assuntos mais cobrados nas provas, e falar um pouquinho sobre cada um deles,
logo depois nós vamos ver os exercícios, não é? Nós propusemos aí uns 10 exercícios, não sei quantos, né? A gente poderá discutir, mas eu pretendo falar um pouquinho sobre essa prova de 2019, porque foi uma prova muito diferente. Ela muda muito. Ainda agora eu estava discutindo com a minha neta, que está formando já em arquitetura, fez em 2015, foi a violência contra a mulher, que foi o tema da redação dela. E este é um tema que este ano está sendo aí, a mídia está batendo o tempo todo neste tema, ainda mais com a pandemia, aumentou ainda mais a violência, já estava esse tema em pauta, a gente tem que observar a época em que esses professores formularam essas provas. Eu creio que abril, maio, eles já estavam trabalhando nessas provas, sabe? Porque até julho ela já tem que estar pronta. Então, nós temos que saber quais os temas que estavam presentes aí. E em 2019, foram muitas questões de interpretação de texto. A prova foi pura interpretação de texto. Eu estava examinando ontem, já tinha visto, mas estava examinando, tanto para português, literatura, artes, só interpretação de textos. Não havia questões de sintaxe, morfologia, uma relação, uma referência breve a uns pronomes, mesmo assim era interpretação de textos. E a interpretação de textos, ela é ela é recorrente em toda a prova. A prova do Enem é uma prova inteira de interpretação de textos. As outras questões também. Uma vez eu vi uma questão com o texto de Machado de Assis numa prova na área de informática. Logo, a primeira questão, eu falo que Machado de Assis deveria e deve estar presente, e sempre está presente, os textos dele, e a literariedade dele também está sempre presente no Enem. E este ano passado, nada. Muito pouca coisa de arte e interpretação de texto o tempo todo, sabe? Para o aluno saber, sempre, o aluno tem que ter muita leitura, ele tem que ler muito. É o segredo do Enem, tá certo? Não é decorar regras, as regras gramaticais, elas são muito importantes para a redação. A Luciene deverá falar sobre a redação, mas é um tema que eu gosto muito, e eu falo lá que você vai precisar do português mesmo, do português instrumental, da crase, da vírgula. Vírgula é o que eu mais corrijo. Live, uma entrevista na Leda Nagli, que é um canal que eu gosto muito, com o professor e que eu recomendo aos nossos alunos, né, aos nossos estudantes do Enem, aqueles que estão se preparando. Eu tenho gostado muito do Noslen, é Nelson ao contrário, tá certo? Muito interessante. Até eu mandei para o meu cunhado Nelson, porque é Nelson ao contrário, o nome dele, e ele faz um sucesso, é o maior youtuber da educação no Brasil, não é só na área de língua portuguesa. E ele é muito divertido, muito interessante. Convém vocês irem lá para ver figuras de linguagem, foi o vídeo dele que mais bombou. Então, vocês precisam saber as figuras de linguagem, elas aparecem nas questões de uma maneira velada, mas aparecem. E lá ele trata dessas questões de crase, de acentuação, de acordo ortográfico, das questões sobre os verbos mais complexos, não é? Então, é interessante que vocês deem uma olhada no canal dele, que eu gosto muito. Tem a Cíntia Chagas também, que eu tenho acompanhado, tenho gostado muito do trabalho dela. Então, vocês têm um mundo de possibilidades à disposição de vocês, e o que vocês têm que fazer é estudar. E eu queria, a professora estava falando aí que nós somos professores, e nós somos aprendizes também, e eu assisti uma palestra de até uma moça espírita, a Nete, sobre a questão, não sei se é a essência da felicidade, falando que fizeram muitas pesquisas para saber o que torna a pessoa feliz. É saúde, é dinheiro, é um bom relacionamento, é família, o que é? Não, todas as pesquisas inconclusivas. E no final, aí eles resolveram fazer com as pessoas felizes e descobriram que o aprender é o que faz a pessoa feliz. Gente,
vocês estão na melhor fase da vida, estão aprendendo. Então, nós temos que, a vida toda, buscar aprender, porque é isso que faz a gente feliz. A descoberta do dia a dia, do aprendizado, cada vez que a gente aprende a mexer, né? Nós estávamos aqui ontem tentando aprender como trabalhar esse sistema aqui, nós estamos trabalhando, essa plataforma, e quando a gente aprende, a gente fica feliz. E vocês estão aí com tudo, com a faca e o queijo na mão. Tem toda a tecnologia à disposição, as possibilidades são muitas, mas não pode esquecer da leitura, porque é a leitura que vai salvar o português, tá certo? Todas as questões de português, as 45 questões que envolvem português, literatura, arte, são interpretação de textos, tá certo? A professora Luciene também deverá falar sobre a interpretação de textos, e eu acho que é a leitura, é o aluno ser ali perspicaz, na hora de fazer, marcar as palavras-chave, as expressões, tá certo? Marcando com um lápis e marcando com todo cuidado, lendo com cuidado o enunciado, a proposta, a proposição da questão, é muito importante. Deixar de lado a ansiedade, não é? Gostar de aprender e ler, porque a leitura, inclusive, ela tira a gente dos momentos ruins. Eu falo que eu nunca vou ter depressão e eu acho que eu vou ser sempre feliz, porque eu gosto muito de ler e com a leitura eu aprendo todos os dias. Agora estou viciada em palestras no YouTube, né? Estou tendo um pouco mais de tempo, então todo dia ouço várias palestras, estou lendo aqui, ó, uma quantidade de livros, o meu celular está aqui, vários livros, e cada um, eu falo que um descansa do outro. Então, é a leitura, para a interpretação de texto, é a leitura, tá certo? A interpretar é só um caminho, ele deve ter estratégias para conseguir fazer essa prova de forma eficiente e eficaz, tá certo? Então, treinar bastante, fazer todas as questões antigas, tá certo? Para ele acostumar com os comandos, para ele acostumar a ler. Antigamente, até o ano 2018, as questões do Enem eram muito longas, muito texto. Continua com muito texto, mas não tanto. Elas foram mais curtas, tá certo? Os textos foram mais curtos. Alguém fez essa observação, eles aceitam as críticas, né? Eles percebem que os textos estavam longos demais, a prova estava exaustiva. Então, com muita crítica, né? Houve muita crítica e eles diminuíram, os textos estão mais curtos. E eu creio que também vão fazer críticas dizendo que foi só interpretação de textos. Então, deve aparecer uma outra questão de sintaxe e de morfologia. Então, convém vocês estudarem muito, porque precisa para a redação e precisa para fazer a prova, tá certo? Um destaque na prova de tecnologia de linguagem do Enem 2019 é o grande número de questões relacionadas às novas tecnologias, abordando as redes sociais e o uso da tecnologia para a comunicação. Gente, se esse tema apareceu o ano passado, mas o ano passado, gente, todos os temas apareceram. Apareceu em 2015, foi o tema da redação, violência contra a mulher, mas apareceu o ano passado a valorização da educação física, a questão das redes sociais, da tecnologia. Nossa, mãe, o que mais apareceu? Deixa eu ver aqui, são muitos assuntos que apareceram, todos os assuntos que vocês puderem imaginar, tá certo? Eu não vi nada relacionado às mídias, aliada ou inimigos da educação física escolar, todos os temas apareceram. Eu acho que o racismo não, mas o racismo já foi tema anteriormente, e ele deve aparecer porque explodiram as questões raciais, não é? Eu creio que vai aparecer. Mas, lembrem-se, assuntos polêmicos nem tanto, né? No governo agora, esse governo que é mais direcionado para a direita, eles não, os professores, eles sabem que não podem levantar polêmicas, assim, extremistas, tá certo? E nem polêmicas que favorecem um pensamento muito diferente. Então, eu creio que
polêmica não, mas o racismo interessa a todos nós. Eu acho que é um tema que deve aparecer novamente em textos curtos, ou pode ser até tema da prova. Agora, quais são os temas que mais foram evidentes neste 2020, um ano assim singular na história, no século, não é? Já abrimos a década com a pandemia, e a pandemia trouxe muitas questões. Eu colocaria, e sempre coloco nos temas das redações dos vestibulares e concursos, eu sempre proponho temas subjetivos, que o aluno fala dele, qual o sentimento dele em relação a esta pandemia, qual o sentimento, como que ele enfrentou a questão das tecnologias, da dificuldade para se adaptar, nós professores tivemos que nos adaptar, as mães tiveram que se adaptar, os pais tiveram que aprender, tiveram que comprar equipamentos. Como que foi isso aí no seio da família? Essa questão é bem subjetiva, mas os temas de redação daqui da Universidade Federal de Viçosa, durante mais de 15 anos, foram elaborados pelo professor Dionísio e sua equipe, e eram sempre subjetivos. A pessoa falava na primeira pessoa, e era muito interessante, eu acho muito interessante. E eu sempre gosto muito dos temas subjetivos. E eu pediria alguma coisa como que o aluno enfrentou esta pandemia, como que foi, ou como que o uso das tecnologias, como que foi para a família. Mas eu acho que o aluno deve fazer umas 6 redações com os principais temas, os temas mais evidentes, e trabalhar, porque ele vai aprender a estrutura, não é? É muito cobrado na redação a questão do domínio da norma culta da língua, as questões gramaticais. Ele tem que saber gramática por causa da redação, tá certo? Pode ser que não seja cobrado, mas eu creio que pode aparecer também um pouquinho. Mas a liberdade de expressão, eu não queria esquecer de falar com vocês sobre a liberdade de expressão que está sendo tão discutida aí, tá certo? Por nossos políticos, uma briga enorme, não é? Sobre essa polarização de um lado e de outro. Eu creio que a polarização não, mas a liberdade de expressão é um bom tema para a redação. A educação online e a violência doméstica. E agora, um outro tema que eu considero fascinante é o futuro com o 5G, tá certo? Eu acho que este aí, nós estamos nos preparando para um mundo diferente, não é? Tem muita gente discutindo as teorias da conspiração, várias teorias da conspiração aparecem aí, e eu fico antenada, lendo, ouvindo, acho interessante demais a criatividade das pessoas. Mas é interessante você ler sobre como que nós vamos... O 5G vai dominar o mundo, não é? E o mundo vai mudar, o novo normal. Olha só os neologismos, as expressões, novas expressões, gírias, a linguagem muda. E como vai mudar neste 2020? Pode ser até tema de redação, a mudança da linguagem. Porque, olha, muitas expressões novas, cada vez mais, a China está tentando aí dominar o mundo, mas na linguagem é o inglês, não é? Toda hora a gente, mais que nunca, né? Nós precisamos saber inglês na hora de ler os manuais. Eu acho que o aluno, ele vai ser muito cobrado nas questões para reconhecer se o texto é narrativo, dissertação, se é uma dissertação argumentativa ou expositiva, a descrição, e na questão do 2019 foi sobre a questão injuntiva, tá certo? A injuntiva instrutiva é a linguagem que nós temos mais usado. Eu, pelo menos, tenho usado muito, estou corrigindo vários manuais, todos eles mandando fazer, né? Você deve fazer assim, assim, sempre com instruções. Quantas receitas nós vimos nesta pandemia, quantos manuais ensinando a como gerenciar o seu dinheiro, como todo tipo de linguagem instrutiva. Essa linguagem, ela vai acabar recebendo o nome de persuasiva, porque é a linguagem para vendas, todo mundo está vendendo tudo na internet. Não é? As pessoas voltaram para dentro de casa e, mais do que nunca, a linguagem apelativa, a função apelativa da linguagem está em evidência.
E muitos cursos na internet sobre linguagem persuasiva. Eu mesma fiz uns 2. Como que você vende? Tem gente que eu conheço aí que fez curso disso aí que vende qualquer coisa. Então, esta é a linguagem desse tempo de agora, tá certo? Nós estamos combatendo muito o consumismo, mas a linguagem do consumo está aí, fazendo com que o outro venda. Nós temos que ter recursos contra ela. A linguagem persuasiva, a apelativa, tá certo? Também chamada função apelativa da linguagem. A linguagem da propaganda, mais do que nunca agora, nas eleições, quem vai ganhar? Quem conseguir, quem for mais persuasivo, quem for, não é, usa o verbo imperativo, vote em mim, por quê? Não é? Vote em mim, por isso, por isso, por isso. Então, vocês vão, quem vai dominar a linguagem persuasiva é que vai vencer as eleições. Em todo o mundo, nós temos aí eleições americanas, eleições aqui no Brasil, quem for mais persuasivo. É a função apelativa. Olha, a função vai cair no vestibular. Com certeza, essa aí vem, e vem logo no início, nas interpretações, você precisa reconhecer a função referencial, a função fática, que é a que nós usamos o tempo todo para estabelecer contato, e mais do que nunca também aqui na linguagem da internet, nós usamos o vocativo, olá, como vão vocês, tudo bem? Para entrar, introduzir a linguagem, ela vai cair, com certeza, tá certo? Então, as funções da linguagem, houve muita crítica, porque ela não apareceu muito no último vestibular, apareceu uma breve referência, mas vai aparecer agora por causa das críticas. E também as variações linguísticas que aparecem todos os anos. Este ano também foi muito cobrado da crítica, né, dos professores, que não apareceu tanto. Vai aparecer agora, viu, gente? O Brasil é muito extenso, Portugal, que é tão pequeno, tem muita variação linguística. Aqui no Brasil, nós temos inúmeras, não é? E a variação linguística também, ela aparece agora com as profissões, com os grupos, não é? Os grupos sociais, com a linguagem da internet. Então, cada vez mais a linguagem informal, a linguagem persuasiva usa muito a linguagem informal. Então, a língua está cada vez menos formal, a linguagem do dia a dia, de vendas. Então, convém você trabalhar isso aí, saber a língua culta, dominar a língua culta para fazer a redação, para fazer a prova, e isso corresponde a 200 pontos na prova da redação. Então, é interessante que você domine, e isso é só com leitura, tá certo? Não é hora agora de ficar decorando regras, não. Então, a interpretação de texto, ela está com 28,8%. Tá certo? São presentes em todas as áreas das provas do Enem. Então, e você tem que prestar muita atenção no enunciado, lá já há uma questão. E eu leio eu leio rapidamente o enunciado, venho cá e leio as alternativas e volto lá. E sempre fico em 2. E olha que as questões não foram fáceis, não. Havia algumas que eu ficava ali entre uma e outra, achando difícil. O aluno vai ter que ser muito sagaz, muito esperto, muito atento. Tá certo? Então, o item mais relevante é a questão do domínio da norma culta e da interpretação de textos. A estrutura textual também, todo mundo, e a análise do discurso, todo mundo sabe também, o aluno tem que saber estruturar bem a redação, mas isso aí a professora Luciene deve discutir. A questão das artes também. Este ano nós tivemos um episódio muito interessante aí, foi aquele Romero Brito, que uma cliente num restaurante lá nos Estados Unidos, que ele chegou e maltratou, uma cliente fã dele, tinha uma escultura dele, uma obra de arte dele caríssima, e o marido tinha dado para ela era fã dele, e ele foi ao restaurante e não tratou bem os funcionários. Ela foi lá e quebrou na frente dele. Então, esse artista, que já aparecia muito nas outras provas, vai com certeza aparecer agora. Mas é importante conhecer os clássicos brasileiros também na arte, de uma maneira geral, tá certo? A música, letra de música, os textos líricos aparecem muito,
não é? E o texto lírico é aquele subjetivo, ele fala do que vai na alma do poeta, não é? Então, essa questão da arte, houve uma questão que eu gostei muito, foi sobre um texto chamado, acho que é Ouriçá, uma ouriça. Se o de longe esboça ali chegar perto, se fecha convexo integral de esfera, se eriça, bélica e multi-espinhenta, e esfera e espinho se ouriça à espera, mas não passiva como ouriço no loca, nem só na loca, nem só defensiva, como se eriça o gato. É muita metáfora, é toda uma grande metáfora que fala sobre a questão é um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de tenacidade transformada em brandura. A mulher é muito tenaz, ela é muito firme, muito determinada, mas às vezes no relacionamento ela pela própria essência, ela se torna branda, se torna meiga e muitas vezes não reconhece, perdoa, não é? Não reconhece a violência. Então, ela fica ali. O poema é uma grande metáfora, uma ouriça, aquela que defende os filhos, aquela que reage, aquela que, quando vê, procura reagir, mas mesmo assim ainda é frágil. Tá certo? Então, falou sobre o poder das palavras, que as palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Elas constroem e elas destroem. Liberdade de expressão, a escolha é sua. A responsabilidade também. Aqui houve uma questão que cobrou do aluno, mostrando que esse texto, ele não é tão metafórico, ele é mais denotativo, né? Você vai ter que saber a diferença entre linguagem metafórica e denotativa, todo mundo sabe, mas falando que você pode ter uma expressão, olha aí um tema excelente para a redação, a liberdade de expressão, a linguagem, hoje nós na internet estamos, né, sempre nos deparando com essa realidade, a escolha é minha, mas a responsabilidade também é minha, as consequências também são minhas. Então, a liberdade de expressão, ela é uma conquista inquestionável, e estão querendo mexer nela. O que todos precisam saber é que a liberdade traz responsabilidades, não é? Publicar informações e mensagens sensacionalistas, não é? O tal do fake news, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos, tudo isso você pode, mas você vai também responder, não é? São atos de violência, estimular o preconceito, mas você vai responder por isso. Então, você, toda vez que você tem liberdade de expressão. E este é um tema excelente. Eu acho que eu escolheria este aqui, tá certo? Eu estava muito assim, eu escolheria esse aqui, a liberdade de expressão. Porque eu acho que, inclusive, ela já foi tema de vestibular, mas é o que mais está em evidência aí, e é o assunto mais polêmico que nós temos hoje, tá certo? Dentro da política nacional, é a questão da liberdade de expressão. Então, nós temos aqui a questão do fake news, não é? Então, eu acho que é um tema excelente. E esse texto aqui, que veio o ano passado, você teria que observar lá, era conscientizar a população que direitos implicam deveres. Então, eu queria que, entre os 6 assuntos mais abordados, também está a questão da variação linguística, que nós já falamos, não é? Vocabulários específicos, neologismos, expressões novas, o novo normal, e ela tem a língua culta, em relação à língua culta, são as variações linguísticas, então, que são para públicos específicos. Muitas vezes você chega num determinado local, não tem nem jeito de conversar, porque o assunto é específico. Numa roda de médicos, o assunto é todo diferente, o vocabulário, entre os internautas, não é? Então, essa variação linguística é uma riqueza muito grande no Brasil, e um país pluralíssimo como o Brasil, uma linguagem
pluralíssima também. Então, convém você destacar, o Enem destaca os contextos sociais, e o estudo da linguagem deve levar em conta esse aspecto. A linguagem não verbal, não é? As gravuras, é bom lembrar que um texto nem sempre é feito só de palavras, ou apenas de palavras. São feitos de imagens, mesclando texto, não é, com a imagem. Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Eu ouço isso aí há muito tempo, não é? Então, elas aparecem na questão do Enem. Parece que o professor lá tem que colocar algumas questões assim. Então, tirinhas, ilustrações, charges com imagens. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção. E a melhor maneira é fazer as questões anteriores. É o grande segredo, questões anteriores. Vale a pena ficar atento e criar o hábito de ler imagens. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para poder entender a imagem. Então, é questão de hábito, preciso prestar mais atenção nas imagens. Às vezes eu fico, demoro um pouquinho, lá na hora do Enem você não pode, tem o tempo ali, não é, é muito precioso. Então, faça as questões anteriores, não é? Os gêneros textuais, já falei sobre eles, e eu aposto muito no texto injuntivo, instrucional, este da linguagem persuasiva. Eu vi aí alguns concursos, alguns vestibulares já deste ano, pedindo para o aluno vender um produto na internet. Então, a língua, você vai ter que ver como que é essa utilização da língua no dia a dia, tá certo? De uma forma mais natural. A língua é viva e faz parte da vida, não é? Vamos ver aí algumas questões. Então, vocês têm que estudar sobre a importância das mídias, o uso dela, a questão da adaptabilidade, como nós tivemos que nos adaptar a este novo mundo, não é? Eu creio que vem aí uma prova bem, bem interessante. Vamos lá ver, professora Cristiane, as nossas questões. Eu não sei se vai dar para discutir muita coisa, nós já estamos em 16h37, mas enquanto tiver possibilidade, eu vou. Nós temos aqui uma questão adaptada, o léxico e a cultura, e um texto grande que eu não vou ler, e ele fala todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. Olha, gente, esse tipo de texto aparece em todas as provas, tá certo? É um texto metalinguístico. Olha aí a função metalinguística, que eu gosto demais de cobrar em minhas provas. Então, eu creio que todo professor de português tem as mesmas... eu acho que vem outro. É o texto metalinguístico, é um texto que discute o próprio texto, tá certo? Um poema que fala sobre o fazer poético, sobre o poeta com a dificuldade ali de fazer o poema, lutar com as palavras, é a luta mais vã, no entanto, lutamos, mal rompe amanhã, elas são muitas, eu pouco. Esse é um poema do Drummond metalinguístico. E a metalinguagem aparece muito na prova, pode apostar. Então, aqui nós temos um texto que discute o léxico e a cultura, e fala que todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. Olha que interessante. A questão da linguística discute isso há muito tempo. Saussure, que foi um grande linguista, falava que todas as línguas têm a mesma estrutura, e com elas nós podemos nos expressar qualquer conteúdo. Será? Este é o tópico frasal do texto. Você tem que prestar atenção no tópico frasal, na frase inicial, leia o texto, e a frase que termina o texto, a frase final, porque ali está a chave da questão. Então, será que todas as línguas de todos os tempos podem expressar tudo? Imagine uma língua tupi-guarani, ou um latim, que é uma língua morta. Será que a gente pode expressar essas questões tecnológicas? Será que esses assuntos aí, com vocabulário todo novo, será que a gente consegue expressar nessas línguas? A não ser que elas façam como o nosso português, como o inglês, como todas as línguas, tomem emprestado de outras, vocábulos de outras línguas. Nós aqui estamos até hoje tomando emprestado do inglês. Gente, quando eu fazia sexta série, sétima série, era francês, o mundo era outro, tá certo? A capital cultural do mundo era a França.
Anteriormente era a Florença, não é? Lá Roma, Florença. Depois passou a ser, vinha de Paris. Então, quando eu estudava, era francês. Então, como é que fica? O que fala? Estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. Então, agora, modernamente, está dizendo, cada língua é única e ela tem a sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. Agora, o nosso cérebro é preparado para aprender em qualquer lugar do mundo, uma criança aprende a falar até os 2 anos de idade. O texto ressalta essa dinâmica, na medida em que enfatiza. Qual dessas aí? Eu não vou ler todas, não, porque não vai dar tempo. A inexistência de conteúdo comum a todas as línguas, a existência de línguas limitadas que não permitem ao falante nativo se comunicar perfeitamente a respeito de qualquer conteúdo, a tendência a serem restritos o vocabulário e a gramática de línguas indígenas e outras, a atribuição de maior importância sociocultural às línguas contemporâneas, pois permitem que sejam abordadas quaisquer temáticas sem dificuldades. É esta aqui, é a D. Por quê? De acordo com o texto, cada língua possui sua própria complexidade, né, e dinâmica. Este desenvolvimento pode ocorrer tanto por meio de empréstimos linguísticos, quanto por meio da criação de novos termos. Isso significa que a cultura de uma comunidade é fundamental na formação de uma língua, pois cria especificidades, como está sendo criado agora, nessa nova realidade, nesse novo mundo aí. Olha, o vocabulário vai, assim, crescer, neologismos, novas expressões. Então, isso aí vai aparecer, tá certo? Eu queria dizer para vocês o seguinte, todas as questões, as questões estão mais difíceis, por quê? As alternativas são todas corretas, mas você tem uma mais correta, tem uma que enfatiza, olha só aqui, o texto ressalta essa dinâmica na medida em que enfatiza. Quase tudo que isso aqui está lá em cima, mas qual que é mais enfatizada? A atribuição de maior importância sociocultural às línguas contemporâneas. Então, não é fácil, não, porque todas aí estão no texto. Agora, é interessante observar o seguinte: não é o que eu penso, é o que está mais enfatizado no texto. Elas estão mais difíceis. Saiu aí do ar um pouquinho. Então, olha aí a questão 2, tem uma tirinha aí, ó. É tirinha que chama isso aqui? Não é? A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Essa questão não é do ano passado, tá certo? Porque se fosse, não estaria aqui, porque aqui tem uma questão de sintaxe, né? Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado. Olha, gente, tudo que está certo. Meu Deus, emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Tem uma oração aqui, ó, uma oração adversativa, tem ali, ó, mas uma mãe é uma mãe, o mas aí, ó, a conjunção coordenativa. O uso de uma conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Mãe é uma mãe, e é preciso respeitá-la. Pronto, tem ali. Retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ela atribuídos. Olha aí, não é? A outra, D, utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Essa aí é o que eu acho que é menos. Repetição da forma verbal não é, do verbo ser aí, que reforça a relação de adição existente entre as orações. Olha aí, isso aqui, não é? É uma questão de morfologia e sintaxe. É o recurso sintático aqui. Então, o aluno tem que saber um pouquinho. Eu acho que vai voltar, viu, gente? Houve muita crítica, eu creio que vocês vão ter que saber. Questão das coordenadas sindéticas, aditivas, alternativas, concessivas, e vão ter que saber também as adverbiais, causar, todas as adverbiais de tempo, de lugar,
Todo. Então, convém estudar isso aí, tá certo? Porque não vai ficar do jeito que estava o ano passado, não. Então, qual que seria a questão aí? Nossa, mãe, todas elas, eu fico assim, entre uma e outra, não é? O que gera humor? Está perguntando o que gera humor, né? Qual delas está correta? O que gera humor nessa charge é justamente a quebra de expectativa, introduzida por uma oração coordenada adversativa com a conjunção mas. Não é? O mas aí inicia a adversativa. No início da charge, o leitor se depara com o conceito negativo da preguiça, como mãe de todos os vícios, e de repente é surpreendido pela sua aceitabilidade. Olha, mas é a mãe de todos os vícios, mas mãe é mãe, devido ao respeito que a maternidade impõe aos filhos. Linguagem metafórica, metáfora, mas você tem que saber gramática e tem que saber, ó, tem que ser perspicaz, sagaz, e lá, ó, é o que colabora para o efeito de humor. Olha que interessante. Não é só saber gramática, não. Tem que ter essa perspicácia. Então, a resposta correta, emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa. No final, você está achando que ele vai ser contra a preguiça? Está a favor da preguiça, tá certo? Então, aí, ó, mas mãe é mãe, não é? Então, é isso que foi o interessante, o humor aí, ó. A outra questão aqui também adaptada é uma carta. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina no Brasil. Refiro-me, senhor presidente, olha aí o vocativo, ao movimento entusiasta. Senhor presidente, é uma carta encaminhada ao presidente Getúlio Vargas em 1940. Então tem que usar o Vossa Excelência. O pronome está correto, Vossa Excelência, que a gente usa só para altas autoridades, só para presidente da República, os ministros, governador, prefeito e juiz, tá certo? Então, para altas autoridades, as pessoas, de uma maneira geral, são ilustríssimo senhor, né? As opções linguísticas demonstram que seu texto foi elaborado em linguagem, essa não foi difícil, não. Regional? Não. Adequada à troca de informações na situação apresentada? Isso aqui é uma linguagem, gente. Que linguagem é esta? Não é? Jurídica? Não. Apesar de... Né, é um texto criticando a formação de times de futebol feminino no Brasil, falando que as mulheres vão ficar presas à mentalidade depressiva e propensa ao exibicionismo, rudes e extravagantes. É uma coloquial, considerando-se que era um cidadão comum brasileiro? Não, ele estava escrevendo para o presidente da República. Então, é culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. É uma carta pedindo a ele uma providência, não é? Um cidadão protestando, mas ele estava conversando com o presidente da República, linguagem culta. Essa foi fácil, ó. A questão 4. Após ler o texto abaixo, marque a alternativa que completa a oração. As questões estão sendo muito assim diretas. A questão geralmente enfatiza, foi elaborado em linguagem. Você está sempre buscando a correta, tá certo? Juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana, tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana embebedava-se de Índia reclinada, de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava bêbado que nem um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Este é um poema, aquele bêbado. Tá certo? Juro nunca mais beber. O que você... A causa... A que está perguntando, gente, não é se o poema é lírico, se é... olha só, literatura, mas literatura na vivência mesmo ali, na compreensão.
A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre o quê? Uma metaforização do sentido literal do verbo beber. Olha só, o verbo beber no sentido metafórico. É sempre assim. Aproximação exagerada da estética abstracionista? Lógico que não tem nada a ver. Apresentação gradativa da coloquialidade da língua? Um pouquinho. Exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas? Não. Olha só, ele quer saber a causa mortis, adquire um efeito cômico. Mais uma vez, a comicidade, o humor, tá certo? Estão muito presentes. A questão do humor, do engraçado, do cômico, não é? Então, isso aí aparecia antigamente muito em textos muito políticos, muito com engajamento político. Agora não, não vai aparecer assim, não, tá certo? Nada disso. Mas esse texto, ele é quase lírico, mas é muito bonito, né? Ele fala sobre a arte, como ele se embebedou, ele vivia bêbado, ele se curou de um vício e se viciou na arte, tá certo? Então, ele andava bêbado que nem um gambá. Olha aí, tem um pouquinho de linguagem coloquial aí, mas a resposta é metaforização do sentido literal do verbo beber. Eu observo que a gente fica sempre entre duas só, as outras estão aí só para compor a questão. A gente fica sempre entre duas questões, tá certo? Então, o valor semântico de beber no texto não apresenta o sentido literal, mas sim o conotativo, né? Então, está aí, há uma metaforização. A questão 5, ela sempre aparece, não apareceu desta vez, mas aparecia muito. Eu gostava muito de passear, sair com as colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15. Olha só, eu uso muito as reticências na minha linguagem, na internet. Eu prefiro do que vírgula. Eu gosto da linguagem mais coloquial. E essa coloquialidade eu coloco com as reticências. Eu coloco no lugar das vírgulas, eu coloco muito as reticências. Ela é o predomínio de linguagem informal entrecortadas por pausas. Então, um aspecto, olha, vamos ver a proposição aí. O relato, está aqui alguém chamando no telefone. Um aspecto aí, como modalidade falada da língua. Modalidade, essa questão foi fácil demais. Predomínio de linguagem informal. Vocabulário regional? Não, a pessoa podia ficar na dúvida aí, mas não é regional, não. É coloquial. Realização do plural conforme as regras? De jeito nenhum. Não falei com vocês? Sempre duas estão aí de gaiatas. O restante são duas. O Enem geralmente são 5, tá certo? São duas aí que nós temos que escolher entre elas. Não perca tempo, não, que as outras estão aí só para compor. Então, a reprodução da linguagem oral aqui, ela foi transcrita textualmente, e um dos elementos utilizados para marcar as pausas entre a fala foi o uso de reticências. Por isso que eu falo, a linguagem, quando você vai escrever hoje, nós usamos a linguagem falada na internet. Escrita, nós escrevemos a linguagem falada. Então, tem gente que escreve de uma maneira assim, bizarra, que a gente não entende nada. Eu também tento colocar essa questão da linguagem informal, da linguagem falada, mas eu uso as reticências e evito, não é, essas bizarrices que a gente tem visto aí. Mas é uma linguagem oral que foi escrita, foi transcrita textualmente, do jeito que ela foi falada. A questão 6, eu acho que vai ser a nossa última aí, né, me parece. Leia os textos abaixo para responder a questão. Então, são 2 textos que falam sobre a vitamina D, o texto 1 e o texto 2. A vitamina D aí, que está tão em pauta, né, por causa apareceu também.
É evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Olha só, depois vem o texto 2, eu não vou ler toda, não. Todos nós sabemos que a vitamina D, o calciferol, é crucial para a saúde, mas da vitamina D é realmente uma vitamina? A outra fala onde que você encontra a vitamina D, que ela é encontrada em alguns alimentos, mas que a gente obtém mesmo é do sol, né? Porque ninguém dá conta de comer manteiga, ovo, tanto que precisa. E hoje em dia nós tomamos em cápsulas, quer dizer, nós colocamos na boca, lá fala. Será que ela é. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D, naturalmente, e são alimentos que você em que você não vai querer exagerar. Então, aqui está falando, o outro texto questiona se é através da comida, se é através pela boca que nós adquirimos a vitamina D. E questiona o fato dela ser uma vitamina. Pergunta, então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Essa não é a questão, tá certo? Vá lá. Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Comparando os dois textos, olha aí, você vai ter que comparar, ir lá com o seu lápis e marcar as palavras-chave. Constata-se que o texto 2 contrapõe-se ao 1 quando, olha aí, comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina? Não, ele faz a pergunta, mas ele não comprova, não. Demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde? Cadinho, né? Nem tanto. Não fala muito nisso, não. Fala que ela é importante, mas não fala demais, não. Enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meios de alimentos? Sim, é esta aí. Afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes, no leite, não em seus derivados? Levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente a vitamina D? Então, vocês vão ver o seguinte, o texto 2 contrapõe-se ao texto 1 quando relativiza o caráter vitamínico da chamada vitamina D, uma vez que enfatiza, tem que observar o que ele enfatiza, que a produção dessa vitamina pelo próprio corpo humano, do que pela absorção de determinados alimentos, é que realmente seria a fonte da vitamina D. Então, a resposta correta enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meio de alimentos. Os dois textos, né, comparando um com o outro, é isso aí. O texto 1 contrapõe-se ao texto 2 quando ele relativiza. Então, você tem que ver o que é mais enfatizado. A questão 7, essa é linda. A Diva é um poema. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada. E um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro. E os cacos voaram. Sem nenhum aplauso. Perfeita. Olha que lindo. É um poema da Adélia Prado. Ai, a minha musa aí, ó. Adélia Prado, maravilhosa, está no livro Oráculos de Maio, e ela é hoje considerada a maior poeta do Brasil, não é? Nós temos aí a Adélia Prado, aqui de Minas, de Divinópolis. Então, eu conheço a Adélia Prado, ela já veio aqui em Viçosa dar um curso aqui, e fui eu que coordenei, gostei muito do curso, uma pessoa maravilhosa. Os diferentes gêneros textuais, tá vendo? Tem que saber gêneros textuais. Desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto diva narra um fato real vivido por Maria José? Não sei se é um fato real, mas narra lá um fato lá, uma linguagem coloquial, bem simples, há uma interlocução ali. Surpreende o leitor pelo seu efeito poético? Relata uma experiência teatral profissional? Lógico que não, essa aí está de gaiata. Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora? Bobagem. Defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral? De jeito nenhum. Essa também é fácil.
O texto diva é um poema narrativo de modo que o leitor se deixa levar pela cena. Ele se deixa levar pela cena descrita. No entanto, não é? Ele fica ali imaginando-se numa experiência teatral pelo diálogo, há uma interlocução. No entanto, como lá aponta a alternativa B, ao chegar ao final do poema, a função poética surpreende o leitor ao transformar a simples Maria José em uma diva, por uma atuação dramática de ordem espontânea. Ao que parece, né? Então, é a B. A resposta surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Ali, ó, teatro, disse no espelho. Teatro mais alto desgrenhada. Teatro, e os cacos voaram, sem nenhum aplauso. Perfeita. Lindo poema. Belíssimo. Será que dá para... Nós já vencemos o tempo, Cristiane? Como estão aí? Então, eu queria que vocês vissem o seguinte: os poemas aparecem muito, porque eles são textos curtos, mais fáceis de ler, sabe? Eu acho que na hora de fazer uma prova de textos, que tem que ter texto, interpretação de texto o tempo todo, não tem aquele texto longo que tinha antigamente, e se pedem para eu colocar textos curtos, eu escolho poemas. Pode ter certeza que os poemas vão aparecer demais aí mesmo. Muito mesmo. E o segredo é fazer as questões anteriores, prestar atenção nas charges, ler muito, dormir bem, não é? Dedicar-se aí a algum esporte, a um lazer, desanuviar um pouquinho, procurar cuidar da mente, porque no dia você vai ter que estar muito tranquilo. Quem for menos ansioso é que vai, quem dominar melhor a ansiedade é que vai se sair bem nesta prova. Faça meditação. É o segredo, é o maior segredo. Leia e medite todos os dias. Se você conseguir controlar o estado meditativo, conseguir fazer meditação, você vai conseguir fazer essa prova e vai marcar a resposta certa. Pensamento positivo, tá certo? Eu queria falar com a Cristiane. E aí, Cristiane? Olá, professora, parabéns! Que aula excepcional! Eu estou Deu aqui certo tudo? revendo as linguagens e aprendendo essa, né, linda parte aí, né, que nós temos realmente que estar atentos e sempre relembrar, né, com muita É. atenção. Mas muito, muito obrigada mesmo, O foi tema fantástico. é inesgotável e depende muito do aluno estar bem no dia, calmo, tranquilo, que a Sim, família colabore nesse período, porque é muito importante. E ler é algo assim, é como uma meditação, a leitura. Ela te faz fugir um pouquinho da realidade, dessa realidade que nós estamos aí. E é encarar as coisas da melhor maneira possível e entender que este momento de aprendizado é o melhor momento da vida. É onde que eles estão absorvendo tudo, aprendendo tudo. E o potencial dessa turma jovem é fantástico. Se eles soubessem a força que tem, nossa, mãe, só nós é que só eu que sei a força que o jovem tem, não é? E ele vai aprender isso só mais tarde. E o potencial que ele tem de aprendizado. exatamente. Nós estamos preparando para os nossos alunos, professora, no final da linha temática do Enem, uma live com uma psicóloga para realmente dar essas dicas aí que você disse, né? A Excelente. calma, controle da ansiedade, o que fazer na véspera da prova. Vai ser fantástico e vocês não podem perder. Vai ser com a professora Não. Letícia da Psicologia. Ah, que maravilha. Eu acho que a leitura, ela acalma, ela tranquiliza, ela ajuda esses estados de ansiedade, e ela funciona como uma meditação. A caminhada também é muito boa. Nós temos uma universidade aqui em Viçosa, maravilhosa, em vários lugares aí pelo Brasil afora. Então, vai fazer uma caminhada final de tarde, dormir bem, meditação e leitura. Exatamente.
Ô, professora Gamali, nós não sei se, né, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas lembrando que aqueles alunos que se inscreveram para assistir essa live, nós vamos estar enviando o material que a professora Gamali preparou com todo carinho aí para vocês, via e-mail cadastrado. Então, Sim. todo aluno vai receber aí essas questões com os comentários e o gabarito, né, disponibilizado pela professora Gamali. Ok? Tá certo, ótimo. E eu Mas desejo tudo de bom para agradecemos você. imensamente em nome da Univiçosa, da nossa instituição, né, que nós temos orgulho em fazer Somos parte, nós, somos um. sim, da sua disponibilidade, da sua dedicação, sempre, sempre podemos muito contar com você, né? Eu gostaria de dar só um recadinho aqui agora. Na próxima semana, dando continuidade às nossas lives, nós teremos aqui a professora Luciene. Como a professora Gamali disse, né? Ela vai falar um pouquinho, algumas dicas de redação nota 1000, um pouquinho também, né, da interpretação de texto, algumas dicas importantes para que todos que forem realizar a prova do Enem ou outros vestibulares fiquem atentos, né, e consigam se sair aí muito bem nessas provas. Então, na próxima semana, estaremos aqui novamente, né, às 16 horas, pelo canal do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. Já estamos, assim, com um número recorde de inscritos, né, seguindo as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o canal do YouTube. E cheio de informações para vocês, com as mostras dos cursos a cada semana. Ontem nós tivemos a psicologia, quinta e sexta-feira agora vai ser o curso de direito, trazendo informações, né, os projetos, como é o curso, mostrando a vocês, alunos, o que é um pouquinho do direito, né, na nossa instituição. Bem, então vamos ver aqui, né, agradecer a presença de todos vocês. Professor Per, nossos reitores estiveram presentes por aqui, passaram para dar um alô, a família, os nossos alunos, né, o pessoal de Teixeiras, da nossa escola estadual, da professora Angélica, que sempre nos prestigia, Colégio Carmo, Coeducar, alunos do ângulo, todos presentes aqui, nos prestigiando nessa maravilhosa live, cheia de dicas importantes da professora Gamali. Ok? Todos estão te parabenizando, professora Gamali, né, pela experiente aula ministrada, a sala estava cheia, repleta de muitos comentários, e nós estaremos aqui, então, na próxima semana. Agradeço aí a todos vocês, tenham todos uma boa tarde, um bom restinho de semana, ok? E a semana que vem a gente estará aqui novamente com vocês. Ok? Um abraço. Muito obrigada. Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.